Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção na Bíblia é o valor que a Bíblia dá ao indivíduo. A gente vive numa sociedade onde as pessoas são tratadas no atacado. As pessoas são quase que números. Quando a gente viveu a experiência da pandemia, infelizmente, até perdermos alguém próximos a nós olhávamos e aqueles dados que eram passados dia e noite eram apenas números. Mas quando a gente perdia alguém do nosso relacionamento, da nossa convivência, quando aquele número ganhava um rosto, aí tudo mudava. Às vezes nós falamos de pessoas de uma maneira tão interessante, de uma maneira, ou melhor, de uma maneira tão degradante, de uma maneira quando as consideramos quase como que descartáveis. Mas se você observar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber o quanto Deus valoriza o indivíduo, o quanto Deus valoriza cada pessoa. Não é sem razão que foi o próprio Cristo que disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A gente às vezes, nem a gente se valoriza tanto quanto somos por Deus valorizados, ou o quanto percebemos de valor a nossa vida tem. Eu estava assistindo, estava no Instagram para passar o tempo, eu não sei se você também sofre dessa doença, mas a gente às vezes está lá no Instagram para passar o tempo, e a gente faz várias coisas no Instagram, olha a vida dos outros, né? E isso é ótimo, a gente fica por dentro. Tem gente que às vezes fala assim, nossa, tanta gente olhando meus stories. E você pensa que as pessoas estão olhando seus stories assim, ó. Na verdade a pessoa olha o seu story assim, ó, tá? Então abaixa a sua bola porque ela só passou por ali. Ela não sabe de nada que aconteceu. E às vezes você começa a ver um vídeo, sobe e aparece outro vídeo. E eu lembro que passava um vídeo onde uma senhora falava assim, se eu desse 10 milhões de reais para você, você acordaria amanhã mais feliz? Quem aqui com 10 milhões acordaria mais feliz amanhã? Levanta a mão aí, por favor. Olha aí. 10 milhões você ficava mais feliz, não ficava? Posso dobrar a aposta? Um já resolvia, mas deixa eu dar uma dobrada. Se eu te desse, e não tem, tá, gente? É hipoteticamente, eu só estou repetindo a fala da mulher lá. Se eu te desse 20 milhões, você acordava mais feliz ainda? Por quê? 10 já é bom, agora 20 milhões é internacional. Agora, então, cada vez que eu estou aumentando o valor, está melhorando a sua vida, sim ou não? Gente, não precisa ter medo não, está melhorando o valor. Está aumentando o valor, está melhorando a sua vida, sim ou não? Sim. Então agora eu vou fazer a proposta. Eu vou te oferecer 100 milhões. 100 milhões. Se 10 estava bom, 20 estava ótimo, 100 está o quê? Perfeito. Só que, obrigado Arthur, se você ainda não segue, vá no YouTube, qual é o nome do canal? Tuquinha Off-Road. Você vai ver as aventuras de Arthur fazendo as trilhas, ele e o pai, negócio fora do normal, louvado seja Deus por isso. Então, se você não segue, não vai para o céu. Então, se 10 estava bom, quando eu chego a 100, dá para resolver os problemas? Irmão, se 100 milhões não resolver os seus problemas, a gente vai aumentar essa cruz e vai te crucificar ainda hoje, porque não tem jeito para você. Acabou. 100 melhorou, amém? Ficou bom demais. Só que tem uma condição para eu te dar esses 100 milhões. Posso apresentar a condição? É você não acordar amanhã. Quer? Não, gente, para pensar comigo. Eu ofereci 10, você ficou feliz. Ofereci 20, você ficou mais feliz ainda. Eu cheguei a 100. Então, 100 é a oferta máxima. É só uma condicional.
É só uma variável, você só não vai acordar mais. Você vai aceitar? Por quê? Porque não faz sentido, porque... Como é que eu vou gastar? Mas alguém disse algo aqui muito interessante, porque a minha vida vale mais. A minha vida vale mais. Bem, se 10 milhões fariam com que o seu dia de amanhã fosse melhor, se 20 milhões fariam com que o seu dia de amanhã, se a sua semana fosse internacional, se 100 milhões não pagam a sua vida, por que amanhã você vai acordar de mau humor? Por que amanhã você vai acordar um cara de quem se arrependeu de não ter morrido durante a madrugada? Gente, a vida é preciosa. E a palavra de Deus vai de Gênesis a Apocalipse falando sobre o valor e a preciosidade da vida. E eu quero rapidamente meditar com vocês num texto hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, que fala sobre o valor que Jesus Cristo dá a uma vida. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. E gritando em alta voz, disse: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. E os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. E o verso 20 vai dizer: e então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que seja este um momento em que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do teu Espírito. Pedimos-te, ó Deus, que toda interferência, todo atrapalho seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Aqui o texto vai nos falar sobre a história de um homem em profundo sofrimento. E o sofrimento que esse homem vivia tinha pelo menos 3 fontes que me chamam a atenção. A primeira fonte de sofrimento eram provenientes das forças do mal. A Bíblia vai dizer que ele era um homem possuído por um espírito imundo.
E eu preciso dizer uma coisa para você. Acredite você ou não, o mundo espiritual é uma realidade. A gente, quando fala sobre o mundo espiritual, geralmente nós cometemos 2 erros. O primeiro é achar que nada existe. E o segundo é achar que tudo é o diabo. Conhece gente assim? Tem gente que anda na rua, tropeça, está amarrado. Eu lembro de uma senhora que cortava o meu cabelo lá no Rio de Janeiro, e ela era aquele povo assim, aqueles crentes animados, e ela um dia cortando meu cabelo, passou a 0 na barba, e foi falando porque Jesus é bom, porque Jesus é maravilhoso, porque Ele faz e acontece, e ela se distraiu, pegou a máquina 0, passou no meio da minha cabeça, à época eu não usava 0, passou no meio da minha cabeça, abriu aquela pista de pouso, e ela olhou para mim e falou assim: pastor, o diabo é sujo, né? Eu falei: e você é distraída, porque tem gente que vê o diabo em tudo. Minha avó tinha uma vizinha que um dia ela estava orando, dizendo assim: Satanás, sai desse fogão. Eu falei: ué, que negócio é esse? Então tem gente que vê o inimigo em tudo, agora tem gente que não vê em nada. Eu preciso dizer a você que a Bíblia nos diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixe usar uma ilustração para te ajudar a entender. Aqui nesse ambiente que nós estamos, existem inúmeros sinais passando por aqui. Sinal de Wi-Fi, sinal de TV, sinal de rádio. Os mais variados sinais nós não estamos vendo, mas basta você pegar o seu celular, acessar ali na página, na área de conexão de Wi-Fi, você vai ver o número de redes que estão aqui. Você não está vendo, mas o fato de você não estar vendo não quer dizer que não está acontecendo. O mundo espiritual é uma realidade. E o inimigo das nossas almas, ainda hoje, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. E quando a gente olha, a gente percebe que uma das coisas que as trevas fizeram com esse homem foi que transformaram esse homem num bicho. Vivia uivando, gritando, morando no cemitério. Enlouqueceram aquele homem. Enlouqueceram aquele homem. Mas há uma segunda fonte de sofrimento nesse texto: a sociedade. O texto fala o que o diabo fez com aquele homem, mas também fala o que as pessoas fizeram com ele. Diz o texto que algumas vezes pessoas tentaram prendê-lo com cadeia. Na verdade, as pessoas o trataram como bicho, o coisificaram, o aprisionaram, o afastaram do convívio social. Até porque, gente, eu e você temos muito pouca paciência com gente que rouba a nossa paz. Você pode ser a fada sensata, mas eu vou dizer uma coisa para você: ninguém tem muita paciência com mala sem alça. Estou mentindo? Vamos abrir aqui o confessionário. Quem nunca no shopping pegou um celular e fez assim: alô, alô, foi olhando para o outro lado para não ter que encontrar e cumprimentar aquela mala sem alça? Quem nunca fez isso? Quem nunca teve num caixa de banco e entrou aquele irmão, aquela pessoa chata? Porque tem gente que pediu para ser chato no Vale do Eco. O Vale do Eco é aquele vale que tudo que você fala reverbera. Você fala assim: eu quero ser chato. Aí a pessoa ouve: chato, 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 chato. Tem gente, irmãos, que fez pós-doc. E aí você está lá no banco, vai entrando aquela pessoa. E Oswaldo Montenegro dizia que chato é aquela pessoa que você pergunta como vai e ele responde. Porque oi, tudo bem, só a título de informação. É saudação, não é pedido de informação. Quando eu digo para você: oi, tudo bem? Tudo. Mas tem gente que você fala assim: oi, tudo bem? A pessoa fala assim: não está não. Aí você fala: não estou querendo saber agora não. Agora nem tem tempo para ouvir. Eu só saudei você. Oi, tudo bem? Hello. Olá, como estás? Entendeu? Não é para você parar e falar. O que a gente faz com gente chata? A gente cancela, a gente exclui, a gente bloqueia. Se está no grupo do WhatsApp, costuma-se dizer, e eu sei que vocês não praticam isso, mas todo grande grupo tem um subgrupo, é ou não é?
aonde a gente trata as tretas do grande grupo. E uma das tretas do grande grupo é o chato. E se o chato entrar, todo mundo sai. Tem gente que é tão chata que quando ela chega em casa, o povo finge que está dormindo. O pessoal, 7 horas da noite, está todo mundo porque não aguenta. O cara era problemático. O que a sociedade faz? Exclui. Nós não temos tempo para gastar com gente problemática. Mas a história continua. E fala de uma terceira fonte de sofrimento que ele tinha. Ele mesmo era agente do seu sofrimento. O texto vai nos dizer, no verso de número 5, que ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele sofria com a ação dos demônios, ele sofria com a exclusão da sociedade, mas ele era vítima também das suas próprias ações. E quantas vezes, irmãos, nós não somos agentes, protagonistas do nosso sofrimento? Quantas vezes nós não nos cortamos na pele, mas escolhemos caminhos e entramos por portas que vão fazer sangrar a nossa alma? Quantas vezes nós não estamos gritando no meio de montes e colinas, mas estamos gritando nas redes sociais, expondo a nossa vida, expondo as nossas vísceras, expondo os nossos sofrimentos, mostrando sangue para tubarão. Estamos atraindo sofrimento sobre nós mesmos. Quantas vezes entramos em relacionamentos que não hão de trazer outra coisa para nós, além de sofrimento, porque é conversa fiada, aquela história que antes só do que mal acompanhado. Na verdade, o ser humano é tão carente que ele já reverteu, já subverteu a ordem desse dito popular. Ele hoje diz assim: antes mal acompanhado do que só. A grande verdade é que este homem trazia sofrimento para a sua vida. E talvez, permita-me abrir aqui um parênteses, você esteja trazendo inúmeras dores, ou esteja vivenciando inúmeras dores, inúmeras angústias, sofrimentos, aonde não é o diabo, aonde não são as pessoas, mas talvez você esteja dia e noite se dilacerando. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a história desse homem não termina aqui. A gente viu o que os demônios fizeram, o que a sociedade fez, o que ele se fez, mas agora chegou a hora da gente olhar o que Jesus fez por ele. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Às vezes, numa leitura rápida, a gente simplesmente diz assim: Jesus foi lá, o libertou e resolveu. Mas foi muito mais que isso. Se você observar o verso 1 do capítulo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Se você voltar no capítulo 4, a partir do verso 35, você vai ler no texto bíblico dizendo que Jesus ordena aos discípulos que entrem no mar, num barco, e saiam de Cafarnaum rumo a Gadara. Aproximadamente 20 quilômetros pelo mar. Uma viagem que, a depender das condições climáticas, poderia levar num barco à vela de 2 horas ou até 3 horas. Jesus enfrenta 20 quilômetros no mar, enfrenta uma tempestade, enfrenta a dúvida e a descrença dos discípulos, porque há um momento em que ele dorme no meio da tempestade. Os discípulos dizem assim: Senhor, a gente está morrendo e o Senhor está dormindo, o Senhor não se importa que nós morramos. Jesus atravessou toda essa tempestade com um único propósito. Sabe qual foi? Encontrar aquele homem. Porque se você prestar atenção, ele entra no barco, enfrenta a tempestade, desce em Gadara, liberta aquele homem.
entra no barco e volta para Cafarnaum. Ele enfrentou uma tempestade por causa de uma pessoa. Dizer simplesmente que Jesus foi ao encontro desse homem é simplificar o amor, as intenções e a ação de Jesus. O texto vai dizer que logo depois que Jesus vai ao encontro deste homem, verso de número 18, diz que Jesus entra no barco, e verso de número 21, diz que Jesus volta para outra margem. Você consegue imaginar o que é isso? Você fazer uma viagem de 2 a 3 horas, você enfrentar 20 quilômetros, você enfrentar tempestade, você enfrentar a dúvida e a falta de fé dos discípulos, só para abençoar uma pessoa. Eu não sei o que você pensa a respeito de você, mas eu preciso dizer para você que eu creio firmemente que se tão somente você existisse na face da terra, carecendo da salvação em Cristo Jesus, atormentado pelas mais variadas fontes de sofrimento, Deus enviaria Jesus para enfrentar toda a tempestade que ele enfrentou, apenas por conta de uma pessoa. Jesus vai lá por conta de um homem, alguém que ninguém dava valor algum, alguém que ninguém dava, 50 centavos de confiança. Ele arrisca a sua vida e a vida dos seus discípulos, porque ele sabia, ele não só falava, ele praticava a verdade, de que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E ele faz por aquele homem o que ninguém mais podia fazer. E vai ao encontro daquele homem, liberta aquele homem. Aquele homem fica maravilhado, diz assim: Jesus, agora eu quero te seguir. Porque eu vou dizer uma coisa para você, é praticamente impossível você ser confrontado com o amor de Jesus, sabendo quem você é, e não querer segui-lo. Ele diz assim: eu quero te seguir. Jesus fala: não, você não vai me seguir não. Você vai voltar para a sua casa. É possível que lá tenha uma mãe que há anos não dorme sem saber por onde você está. É possível que lá tenha uma esposa chorando e dizendo: meu marido saiu daqui enlouquecido, atormentado, e eu nunca mais ouvi dele. É possível que lá tenham filhos que se perguntam dia e noite: onde é que será que o papai está? É possível que lá tenha um irmão, uma irmã, que diz assim: cadê aquela pessoa que eu costumeiramente chamava de chato, de chata, que dizia assim: ai, minha vida era melhor antes dessa figura nascer. Mas que agora está lá se perguntando: onde é que está meu irmão? Volta para casa. Conta para os seus tudo que o Senhor Jesus fez por você e como Ele teve misericórdia de ti. E o texto vai dizer que aquele homem volta por Decápolis, ou seja, por 10 cidades, e vai anunciando o que Jesus fizera por ele. Um homem que um dia foi arauto do horror, agora volta para anunciar o poder transformador do amor. Uma pessoa é importante para Jesus. Você é importante para Jesus. Quero concluir lembrando de um filme chamado Resgate do Soldado Ryan.
Talvez você já tenha assistido. Se não assistiu, é um filme que está disponível na maioria das plataformas, gratuitamente, com aquele ator, esqueci o nome dele, é o mesmo do Náufrago, como é que é o nome dele? Tom Hanks. Eu ia falar Hanks Williams, ó. Eu ia misturar não sei o que, o Williams, aquele da Sociedade dos Poetas Mortos, com o Tom Hanks, Hanks Williams. Então, com o Tom Hanks, 4 irmãos vão para a guerra e 3 morrem nos combates. E só sobra o soldado Ryan. E aí, a história diz que uma guarnição é montada. E diz assim, a gente não aguenta mais ir na casa daquela mãe e entregar uma bandeira dobrada e uma medalha, dizendo que um filho dela foi abatido. Nós precisamos devolver para ela o filho que está lá no fronte. O filho que está lá no campo de batalha. E eles então montam um grupo e vão atrás do soldado Ryan. Depois de muito lutar, eles encontram Ryan. E eles dizem assim, Ryan, está na hora de você voltar para casa, seus 3 irmãos morreram, sua mãe precisa de você. E ele diz, tá bom, eu vou voltar, eu vou voltar para casa, mas eu queria fazer um pedido a vocês, permitam-me lutar a última batalha. Ele luta a batalha, obtém grande êxito, e um dos comandantes da tropa, no final, se aproxima dele e diz assim, Ryan, você não sabe como foi custoso chegarmos até aqui. Pessoas morreram, vidas foram sacrificadas, alguns dos nossos melhores homens ficaram pelo caminho. Agora está na hora de você voltar para casa. Eu só quero te pedir uma coisa. Olha o preço que foi pago e faça valer a pena. Eu quero dizer para você que um dia, eu e você também estávamos perdidos. Paulo vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia, o Deus Todo-Poderoso, Ele se vestiu carne, Ele encarnou, não era simplesmente uma aparência de carne. Ele viveu como nenhum outro homem viveu, Ele amou como nenhum outro homem amou, Ele se doou como ninguém mais se doou. E um dia Ele foi pregado numa cruz. Ali Ele foi morto. Foi sepultado num sepulcro emprestado, um sepulcro que era de José de Arimateia, mas aleluia, ao 3º dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo para sempre. Sabe por quem Ele fez isso? Por mim, por você. E tudo que Ele espera é que a nossa oração seja, Senhor, eu quero fazer valer a pena. Para você que já teve um encontro com Jesus, Paulo diz que Ele vai ter dores de parto até que Cristo seja gerado em nós. Para você que já teve um encontro com Cristo, o grande anseio do seu coração deve ser, Deus, gere Cristo em mim. Eu quero a cada dia viver não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. A vida de Cristo se manifestando na minha vida. Cristo sendo gerado na sua vida. Mas para você que ainda não teve um encontro com Cristo, é dizer assim, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu vou fazer valer a pena. Ele enfrentou essa tempestade, veio a este mundo, viveu uma breve vida, 33 anos, morreu, ressuscitou, pagou o preço, subiu aos céus, veio só por mim e voltou. Assim como Cristo que atravessaram o mar da Galileia por conta de um homem que não valia nada para a sociedade e depois voltou. Cristo veio a este mundo só por mim, só por você, e depois subiu aos céus, enfrentou uma grande tempestade. A minha oração é
que hoje eu e você decidamos fazer valer a pena. Quero orar com você. Vamos orar ao Senhor. Nessa hora eu quero convidar você a fazer 2 orações. Se você já teve um encontro com Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você está fazendo valer a pena? Ou está levando a vida com Cristo na flauta? Está brincando? Está negligenciando sua vida de oração? Está negligenciando leitura da palavra? Está negligenciando comunhão com o Pai? Você está negligenciando, você precisa hoje fazer valer a pena e dizer assim: eu quero que Cristo seja gerado em mim. Eu quero me parecer mais com Cristo. Eu quero que a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Isso é fazer valer a pena, gente. Do contrário, a gente está brincando de igreja. Do contrário, a gente está brincando de cristão. Do contrário, é oba-oba. É só festa religiosa. Vida cristã é Cristo sendo gerado em nós, parecidos com Cristo cada dia mais. Eu vou fazer valer a pena. Mas talvez fazer valer a pena para você seja hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de retornar para os caminhos do Senhor, de abrir seu coração e convidar Jesus Cristo para entrar, de dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus e eu quero entregar a minha vida a Ele nesta noite. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ou se nesta noite você quer voltar para Jesus, aí no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E para tanto eu vou fazer um pedido. Se hoje você diz assim: pastor, eu entrego a minha vida a Jesus, eu volto para Jesus, aí no seu lugar, levante a sua mão e eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu vou orar pela sua vida. Há alguém entre nós que hoje queira dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou alguém que queira dizer: pastor, eu estava afastado, mas hoje eu quero retornar para o Senhor. Levante a sua mão aonde você estiver. Se você nos acompanha pela internet, escreva o seu nome aqui no chat e nós vamos orar por você. Nós vamos apresentar a sua vida diante de Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A palavra de Deus nos convida a celebrarmos a morte, a ressurreição e a bendita esperança
de que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando essa verdade, de que um dia Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas que Ele voltará para nos buscar. A ceia, como ouvi há tempos atrás um pastor falando, ela não é da Comunidade Batista Acolher, nem de qualquer igreja. A ceia é do Senhor. Por isso, se você pertence ao Senhor, eu quero convidá-lo a participar da mesa nesse momento. Algumas pessoas por vezes dizem assim: pastor, eu estou vivendo um momento de dificuldade, estou vivendo um pecado, eu acho que eu não posso participar da ceia. Se afaste daquilo que te afasta de Deus, mas não se afaste da mesa. Participe desse momento. Eu vou convidar o Jaelson e a Renata para estarem comigo aqui me ajudando nesta noite. Jaelson aqui à minha direita, Renata aqui à minha esquerda. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e a bendita certeza de que um dia estaremos com Ele para sempre. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Seja, ó Deus, glorificado neste momento. É o que te pedimos, no precioso, no bendito, no invencível nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, Jaelson e Renata estarão servindo a você e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Renata aqui à minha esquerda e Jaelson, os irmãos aqui à minha direita. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Vamos ficar em pé, irmãos. Minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
palavra de Deus nos diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: este é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. E ordenou que comêssemos do pão em memória dele. Como nos ordenou o Senhor Jesus, comamos o pão. A palavra de Deus também nos diz que depois de cear, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E ordenou que bebêssemos do cálice em memória dele. Como nos mandou o Senhor Jesus, bebamos o cálice. Obrigado, Deus, pelo teu tão grande amor. Obrigado pelo teu invencível amor. E nós queremos nesta semana e durante toda a nossa vida fazer valer a pena tão grande amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.